Olá, turmas 41 e 42. Hoje nós vamos falar sobre invasões holandesas. Até aqui estudamos que o Brasil era um país de muitas riquezas e que não só os portugueses estavam interessados nessas riquezas, outros povos também. Agora, vamos juntos conhecer mais um pouco dessas histórias. No final do século XVI e meados do século XVII, a Holanda surgia como potência dos mares, porque possuía a maior frota de mercadores do mundo. Como vemos nas imagens, seus navios eram muito grandes, muito equipados, eles possuíam muitos armamentos e realmente eram grandes comerciantes. Estavam dispostos a conquistar novas terras, novos mercados e explorar novas riquezas. Aqui também vemos mais imagens desses navios, dessas tropas. Nessa época, o Brasil era a colônia de Portugal. O Brasil colônia. E aqui havia uma grande exploração das riquezas naturais e vegetais. O cultivo da cana-de-açúcar crescia com muita força. Como podemos ver aqui nesse canavial, muitos escravos trazidos lá da África para trabalharem aqui no Brasil eram obrigados a trabalharem à força nos canaviais, nas casas de engenho, e aí podemos ver escravos, carros de boi, animais. Nesse período, usava-se tanto a força humana quanto a força animal. E aí nós vemos que os escravos colocavam muita força, a força motriz, a força motora, para girar essas engrenagens. Olha aqui, pessoal, as engrenagens lá do zoom que a gente trabalha. E aqui eles giravam essas engrenagens e moíam a cana para produzirem o açúcar. Era a produção de açúcar que mantinha a relação entre Portugal e Holanda, pois gerava muito lucro para esses dois países. Aqui podemos ver mais um engenho, né? Mais escravos trabalhando, usando a sua força motriz para girar essas engrenagens, carros de boi, animais usados também como força para esse tipo de trabalho. Em 1580 surgiu a União Ibérica, que foi um período em que as coroas de Portugal e Espanha estavam unidas sob o domínio da Espanha. E a Espanha não gostava nada da união de Portugal com a Holanda. Então, os espanhóis decidiram suspender as relações comerciais que os portugueses mantinham com os holandeses na produção e comercialização do açúcar. Como os holandeses não eram mais bem-vindos ao Brasil, eles decidiram invadir o nosso país por meio de expedições militares e usavam suas embarcações, seus armamentos para fazer isso. Lembram que eles eram considerados a maior potência do mundo? Os holandeses continuaram invadindo o Nordeste brasileiro por interesses comerciais, porque sabiam que aqui no Nordeste havia uma crescente produção da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que gerava muito lucro para os portugueses e até então para eles. Nessas invasões aconteciam muitos conflitos.
causando a morte de muita gente, como a gente pode perceber na imagem. Em 1624, os holandeses decidem invadir Salvador. Salvador, na época, era a capital do Brasil e também tinha uma grande produção e cultivo da cana-de-açúcar. Em 1628, mais uma vez, os holandeses foram expulsos. E aí, como a gente pode ver na imagem, mais conflitos, mais mortes. Em 1630, os holandeses conquistam Olinda, cidade pernambucana. E aí, entre os anos de 1637 e 1654, eles conseguem instalar lá uma colônia holandesa. Mas em 1654 são expulsos definitivamente daqui do Brasil, agora pelos colonos portugueses, com a ajuda das tropas militares de Portugal e da Inglaterra. O Brasil sempre foi um país de riquezas, riquezas vegetais, riquezas naturais e animais e riquezas minerais. Era o Brasil de riquezas. Essas riquezas despertavam muito a ganância dos povos, que queriam lucrar cada vez mais, engrandecer seus comércios e crescerem mais e mais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e aí vai o meu forte abraço. Agora no momento virtual, mas depois eu vou apertar todos vocês. Um grande beijo